Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós celebramos a Epifania. O que é Epifania? Manifestação de Jesus aos povos pagãos. Imagina o seguinte, imagina que existe algo muito importante que a nossa fé católica espera hoje. E o padre está pregando isso sempre, todo mundo esperando esse momento. Só que na hora que acontece, quem é que vê? Os pastorinhos, são os mais humildes dentre nós, e os pagãos. Os reis magos seriam como se fossem pessoas que não vão direito à igreja, mas que têm uma humildade capaz de ouvir a voz de Deus. E o povo que era para receber, que seria nós, não recebe, que é os judeus. Não tinha outros judeus da sinagoga, os mestres da lei, quando Jesus nasceu. E eles esperavam Jesus por séculos. Aliás, séculos. As profecias duraram séculos esperando o Messias. Claro, primeiro porque eles queriam um Messias assim ou um Messias guerreiro? Guerreiro, né? Mas vamos lá. Vamos atentar um pouco a essas características desse acontecimento. Primeiro, a gente vê que os reis magos são pessoas que buscam a verdade por ela mesma, para que eles sejam edificados. Então, mesmo que eles não sejam judeus, eles estavam buscando até nas escrituras judaicas esse episódio que para eles sabem que era o acontecimento da história. Então ali, mesmo uma pessoa que não teve oportunidade de ser evangelizado, quando essa pessoa tem uma humildade diante da criação, na realidade, e diante de Deus, Deus vai guiar essa pessoa para chegar até Ele. Porque o que manda é a humildade de coração. Mas vamos lá. Então os reis magos foram capazes de avaliar as escrituras e de ver uma estrela guia, que os outros não viram. Muitos cientistas quiseram fazer uma explicação científica, como Kepler, que fosse uma estrela dessas novas, supernova. Mas não é bem isso, essa estrela guia. Essa estrela guia, ela é algo maior. É algo de sintonia com o Criador, Algo que os outros não foram capazes por orgulho, obscurecimento da razão. Os reis magos estavam atentos aos acontecimentos. E quem que eles encontraram no caminho? Herodes. Herodes tinha ligação, buscava o que nesse mundo? Poder, dinheiro. E ele queria encontrar o Salvador? Queria, mas para quê? Matá-lo. Para quem busca poder e dinheiro, Jesus é uma ameaça como rei. Porque o reino de Cristo é dos humildes. Vejam bem, eu disse para quem tem como foco de vida buscar o poder e o dinheiro. Quem tem dinheiro e é humilde e usa as suas coisas, tudo bem. Ou tem o poder para servir, porque também você pode adquirir o poder para servir e ajudar o povo. Deveria ser assim a política, por exemplo. Você não pode buscar um cargo político para se autopromover, mas para ajudar o bem comum. Um político tem a capacidade de ajudar muito o povo. Quando você faz o contrário, você é corrompido, Mas quem vive para buscar o dinheiro e o poder para si, nunca, jamais aceitaria esse Salvador humilde, pequeno. Aliás, ele se torna uma ameaça. A sua mente fica obscurecida. Agora, qual que é o problema hoje? Mesmo sem querer, sem ter consciência, muitos pais têm educado os filhos para ser Herodes. Como é que os pais hoje educam os filhos? Ganhar dinheiro. Não educa os filhos para ver a estrela. E se o seu filho é educado para ganhar dinheiro e poder, ele nunca vai achar o Salvador.
ou vai perseguir o Salvador. Ou nele mesmo, ou seus profetas. Por isso que os profetas foram mortos. Por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, por que me persegues? Paulo perseguia os discípulos de Jesus, que é como se perseguisse Jesus. Então, se nós criarmos novos Herodes, como estamos criando, eles nunca vão achar, e se achar, vão perseguir. Porque eles não admitem um Deus, um rei, que quer que nós sejamos totalmente desapegados das coisas desse mundo. Repito, com ou sem dinheiro, desapegado. Com ou sem poder, desapegado. O dinheiro e o poder podem ser usados para o bem, sem dúvida, mas não é o que nós temos visto ultimamente. Quem mais os reis magos encontraram no caminho? Quem que o Herodes chamou aqui depois, quando chegou os reis magos? Chamou quem? Ao saber disso, Herodes ficou perturbado. Já estava se sentindo ameaçado. Assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Uai! Ele chamou aqueles que decoraram as Escrituras. Agora eu pergunto, se foram as Escrituras que profetizaram que vinha o Messias, por que os sumos sacerdotes e os mestres da lei falaram para os reis magos que ele ia nascer em Belém e eles não estão atrás do Messias? Por quê? Entenderam a minha pergunta? Se eles são os que mais entendem das Escrituras, se as Escrituras são aquelas que profetizaram a vinda do Messias, e se eles ouviram dos reis magos que eles estão procurando o Salvador, deram a resposta para os reis magos que ele nasceria em Belém, por que que eles não foram atrás dos reis magos? Aqui entra o outro problema. Existem pessoas que buscam um conhecimento não para se edificar e santificar, mas para aparecer, para provar que sabe mais. Não usa as Escrituras para edificar a si e ao próximo. De vez em quando a gente ouve: eu decorei todos os capítulos, eu li a Bíblia 100 vezes. Uma vez um pastor falou para mim: eu decorei aquela geração de Jesus, né? Gerou Jacó, gerou sei lá quem, gerou quem. Uau, né? Mas e aí? E agora? O que fazer com isso? Agora vamos para a educação dos filhos. Quando seus filhos chegam com o boletim 10, 10, 10, 10, 10, 10, qual é a reação de vocês? A maioria das que eu vi é: valeu, filhão, você é o cara, é o melhor da sala. Vocês estão criando novos mestres da lei, sumos sacerdotes. Quais os pais que dizem assim: meu filho, quem da sua sala tem dificuldade? Por que você não ajuda seu colega? Já que você tem facilidade de aprender. Existe alguém que você ajudou na escola, já que você tem esse dom? Você já deu o seu tempo para um coleguinha que não está conseguindo passar nas provas? Conhecimento para edificar. A nossa sociedade está criando Herodes e mestres da lei. Gente que ou que não quer saber de nada, só quer saber de dinheiro e poder, ou que quer saber para saber mais que os outros. De vez em quando eu ouço, às vezes, professores que estão nas escolas, aí tem um professor que está fazendo mestrado, doutorado, e o que acontece? Geralmente esse professor se fecha nas horas dos intervalos para tocar sua tese e não fala com ninguém, né? Preocupa mais consigo mesmo, ao invés de ter um relacionamento cada vez mais de doação, de entrega. Por quê? Porque ali está em jogo o meu interesse, eu ter o meu título. E para isso, quanto menos tempo eu gastar
com as colegas, as professoras, para me doar, melhor. Quanto menos eu ser incomodada, melhor. Aí vem a desculpa. Quando acabar o mestrado, o doutorado, aí eu vou dedicar mais direitinho à amizade, à escola, à doação. Mas agora eu tenho que terminar, né? Então a nossa tendência é que o conhecimento seja para si, egoísta. Não um conhecimento para se doar, para nos entregarmos à doação, para sermos mais santos. Os reis magos também estudaram as Escrituras, não decoraram como os mestres da lei. Estudaram por quê? Por que os reis magos perscrutaram as Escrituras? Para se tornarem santos. Tanto é que nós chamamos como santos reis magos. Nós temos que buscar conhecimento para a nossa edificação, e não é a autoajuda, que aquilo não vale nada. É buscar a graça do alto, conhecer Jesus, né? E o que seria a estrela guia hoje? Que nem Herodes viu e nem os mestres da lei. Qual seria a nossa estrela guia hoje? O quê? A primeira coisa que nos guia ao Salvador é a nossa inteligência e a vontade não obscurecida pelas paixões. O que é isso? As pessoas que estão aptas a ver a estrela são aquelas cuja inteligência não está cega. Qual é a inteligência cega? Aqueles que são egoístas ou viciados. Vício quer dizer apegados a esse mundo. Viciado em comida, bebida, viciado em poder, em dinheiro, em ter. O vício obscurece a inteligência e você não consegue ver a estrela. A pessoa, para ver a estrela, ela tem que ser o quê? Virtuosa. Ela tem que dominar as suas paixões. Tem que ser alguém que busca, né? Cada vez mais clarear a sua razão. Nós temos muita gente que está com a razão obscurecida. Outro dia, alguém perguntou: padre, mas muita gente vai na sua missa, o senhor pega tão direto na prática, adultério, não ter ciúme, não ter inveja, mas vira e mexe tem gente que vai na sua missa, que está adulterando, que está no pecado, que está tendo inveja, que está tendo ciúme. Por quê? Porque tem muita gente que vem e ainda está com a razão obscurecida. Quando eu falo, alguns de vocês que estão mais com a razão clara, captam, outros não. Ou, geralmente, quando eu falo defeito, fulano é orgulhoso, fulano tem inveja. Às vezes a pessoa que está com a razão obscurecida tem mais inveja do que todo mundo, mas ela acha que está falando para o outro, porque ela não tem a humildade da razão clara. Ou quando eu falo de adultério, aquilo não mexe. O que nós temos que fazer, a comunidade? Rezar para que um dia o Espírito Santo toque essa pessoa. Essa pessoa seja tocada e com a razão clara. Bem, o que mais que é estrela? Além da razão clara, a vida de orar. A estrela, ela tem que ser algo sobrenatural, que vem de Deus. Mas ninguém ouve ou vê algo de Deus que não tem uma vida de oração. Porque você tem que estar aberto àquilo que Deus quer te revelar. Quem não reza é cego por si só. Tem uma passagem no Evangelho do cego que ele cura, que Jesus cura, que ele fala assim: porque tu dizes que vês, é cego. Se dissesses que era cego, tu verias. O que ele quis dizer com isso? Porque tu dizes que vês, é cego. Mas como dizes que é cego, tu verás.
que quer dizer isso? Que quando nós achamos que somos autossuficientes, capazes de entender o mundo e nos salvarmos, nós nos tornamos cegos. Quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, nós começamos a ver de verdade. Tem uma que eu conheci agora recentemente na TV Século XXI. Quem acompanha a TV Século XXI? Tem algum? A irmã, como é que chama a irmã? Que é cofundadora? Luísa. Quem falou aí? Irmã Luísa. Quando eu cheguei lá e disseram que a irmã estava me esperando com o jantar, eu imaginei uma irmã toda assim, ativa, tudo assim, mais visão, saúde. Quando eu chego, ela sentada na mesa me aguardando, ela não me olhou direito. Estávamos esperando pelo senhor. Ela simplesmente coordenou todo o jantar. Me acolheu de uma forma espetacular. Perguntou se eu tinha celebrado a missa. Eu disse que não. Ela ajeitou toda a capela para eu celebrar. Aguardou que eu celebrasse a missa. Preparou onde eu deveria dormir. Se colocou à disposição. Desde o início que eu cheguei até a hora de ir embora, ela coordenou tudo. Tudo. Sem enxergar nada. Totalmente cega. Mas ela enxergava muito mais do que eu. No último dia, depois do último programa, que eu ia embora, ela estava sentada e me pediram para chegar até ela. Ela disse: olha, eu calculei todas as suas despesas, está aqui, veja se está bem. Ainda foi ela que estava, ela que resolve tudo. Tudo. Ela tem uma visão de acolhido. Eu me senti acolhido por ela de uma forma espetacular. Me deu um nó na cabeça, que na verdade eu acho que eu fui lá só para ver isso. Como que alguém que não enxerga nada é capaz de acolher tão bem como ela? Que visão é essa? Da onde vem? Da onde vem? E na hora que eu fui embora, eu pedi que o padre Eduardo me desse uma bênção. Aí ela estava sentada. Eu disse: irmã, eu quero pedir que a senhora me abençoe. Ela disse: meu Deus, não, eu não quero abençoar um sacerdote. Eu falei: não, a senhora abençoa com a sua vida. Né? É impressionante. Ela ficou à minha disposição o tempo inteiro, para o que eu precisasse. Até mandou ir para o camarim, para preparar o camarim. Ele foi para o camarim, ficou atrás de mim. Vai, desce. Está tudo preparado para o senhor. Tudo. Tudo. Algo extraordinário. Por quê? Porque a visão dela é da alma. É a razão. Que foi, tá rindo, Álvaro? Você gostou de me ver no camarim? A visão dela é da alma. E tem gente que enxerga sem nenhum problema de visão, mas é cego. Não enxerga um palmo na frente do nariz. Nada. Nada, nada. Pessoa cega, não entende, jamais vai ver a estrela. Nunca. Porque está tão apegado a si, tão fechado em si mesmo, que nunca é capaz de ver a estrela, como essa irmã vê sem enxergar. Capaz de fazer um hóspede sair de lá edificado, servindo, né? Servindo. E não pensem vocês que era dando ordens, não. Me leva no meu quarto que eu quero dar um livro para o padre Pablo. Ela vai lá no quarto. Padre, toma esse livro. Né? Quero te dar de presente. Ela mesma, né? Então, desobscurecer a razão. Rezar para ouvir aquilo que Deus está apontando, que é a estrela. Quais são o que nós temos de concreto de estrela hoje? A estrela, quando chega até Jesus, ela faz o quê?
desaparece. Jesus é a palavra, não é isso? Quem é a palavra para nós? Jesus. A palavra de Deus hoje, o que é que nós temos de subsídios para achar o Salvador? A palavra escrita que chama Bíblia. Quem medita a Bíblia hoje para perscrutar as Escrituras? Pouca gente. Fazer uma oração, uma leitura meditada, porque ali é a palavra de Deus. O que mais que nós temos? A tradição, os documentos da igreja. Quem lê documentos da igreja para entender o que a estrela está, onde a estrela está apontando? Pouca gente. O que mais que nós temos de importante hoje, que São Paulo diz que na época da lei não tinha, mas hoje nós temos, que ajuda a ser obediente a Deus? Os sacramentos fazem o quê? Que nós tenhamos a força e a capacidade de fazer o que Deus está revelando. Ou seja, hoje, além de ter a estrela, Deus nos dá a força para seguir a estrela e chegar até o Salvador. Os sacramentos, eles têm a graça santificante. Quando você confessa, mesmo que você não tenha pecado mortal, quando você confessa, você recebe uma graça. A graça que te faz ter força para não pecar mais. Quando você casa, você recebe a graça para que seja perseverante no matrimônio até a morte. Só que você tem que cultivar a graça. Quando você é batizado, você recebe uma graça santificante, o Espírito Santo, que você pode usar para toda a vida. Todo sacramento gera uma graça. Ou seja, então você tem a capacidade, com o seu autodomínio, né? Com o autodomínio de esclarecer a mente, a oração de captar o que está sendo revelado, a humildade, a perscrutar as Sagradas Escrituras e os documentos para apontar o caminho, né? Toca esses cachorros aí, meu Deus, está tirando atenção. E depois nós temos o quê? Os sacramentos. Porque às vezes você vê a estrela, você vê o caminho, mas você está desanimado. Você está sem forças. Você não consegue seguir a estrela. Ou porque você foi ferido, você foi maltratado, você não foi amado pelos seus pais, você está doente, você foi humilhado, você sofreu uma decepção na igreja, você foi humilhado na igreja, ou você foi desprezado na igreja, você não tem mais ânimo de ir na igreja. Quem vai resolver isso? Os sacramentos e a oração. O sacramento vai te dar o dom do perdão, a fortaleza e a capacidade de seguir a estrela, de sair de si. Madre Teresa de Calcutá, como é que é aquela oração famosa dela? Senhor, quando eu estiver com frio, dá-me alguém para eu agasalhar. Quando eu estiver com fome, dá-me alguém para eu alimentar. Quando eu estiver triste, dá-me alguém para eu alegrar. Então, por que ela tira essa força toda? Da onde? Da graça. É só a graça que pode fazer isso. Então, se você se sente desanimado, ferido, não querendo seguir a estrela, busque os sacramentos, confesse, comunga. Quando você comungar hoje Jesus, ou espiritualmente, né? Fala, Jesus, me dá força. Eu estou vendo a estrela, mas estou desanimado para segui-la. Eu estou vendo que Jesus está aqui, mas eu não consigo vir adorar. Eu estou vendo que eu tenho que rezar o rosário, mas não consigo rezar. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas não consigo ler. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Não me deixe sozinho. E aí é esse mendigar. Uma vez uma pessoa me escreveu agora, não sei de onde, do Brasil aí, falando que está desanimada. Aí eu falei para ela, mendiga, e ela não entendeu.
Como assim mendigar? Mendigar é diante de Deus você se colocar como necessitado, que você precisa do amor dele para amá-lo, você precisa da alegria dele para ser alegre, você precisa da força dele para caminhar. Colocar como mendigo, buscar a graça de Deus, né? Buscar a graça de Deus. Fica aí hoje essa meditação. Os reis magos que buscam a verdade para se edificarem, estão sempre buscando com humildade. Os mestres da lei que querem saber por orgulho, Herodes que busca o dinheiro e o poder. Só os reis magos encontraram Jesus, e os pastorinhos, que são aqueles que se colocam no trabalho do dia a dia com humildade. Eu espero que todos vocês hoje, no dia dos reis magos, a Epifania, encontrem a estrela. Cada um de vocês tem uma estrela na vocação, o que decidir, escolher um caminho vocacional, seja como pai de família, mãe de família, freira, padre, consagrado, siga a sua estrela, mas não bote a confiança em você e nem nas suas forças. Mendigue na oração a graça e busque nos sacramentos a força real, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar um dia nesse encontro pessoal com Jesus. A religião católica não é a religião de um livro que você decora a Bíblia, é a religião de uma pessoa que você ama. Quanto mais você ama Jesus, mais você faz o que precisa. Que vocês tenham hoje sejam contagiados por essa alegria dos reis magos, por esse amor a Jesus, que nunca mais vai fazer vocês darem as costas a Ele. Assim seja.